Quando falamos de ansiedade, nós pensamos naquele monstro que gera muita dificuldade emocional para todo mundo, mas a ansiedade ela tem um papel muito importante na nossa vida. Por isso que a ansiedade é um elemento básico da nossa existência. Existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica. O que muito acontece, principalmente para pessoas que vivem em capitais muito agitadas, grandes metrópoles, é que essa ansiedade normal ela se torna uma ansiedade patológica. Mas afinal, Alisson, o que é essa ansiedade normal? Vamos imaginar que você tem que atravessar a rua, certo? E no processo de atravessar a rua, você tem que ficar atento ao movimento dos veículos, ao momento certo em que o semáforo fecha para que você possa atravessar com segurança. Tudo isso gera uma ansiedade. Por exemplo, em São Paulo, nós temos os metrôs, né? Há linhas de metrô agitado, com muito movimento, muita gente, e quando você está ali dentro, aquilo gera uma ansiedade. Muitas vezes, nesse caso, ansiedade patológica, mas também uma ansiedade normal. Mas como que funciona essa ansiedade normal? Então, no momento que você tem que atravessar a rua, o seu estado de alerta te gera uma ansiedade. E é uma ansiedade boa, porque ela vai te fazer se prevenir, ter atenção, tomar cuidado na hora de atravessar. No momento que você está em um ambiente muito agitado, com muito movimento, ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Essa é uma ansiedade normal. Então nós temos um pico, ela estabiliza e volta à sua naturalidade, que é essa ansiedade diminuir consideravelmente. Qual é o problema? Acontece que na maioria das vezes, muitas vezes, nós acabamos fazendo com que a nossa ansiedade normal se torne patológica. E quando que eu sei que a minha ansiedade deixou de ser normal e passou a ser patológica? Aí nós começamos a perceber alguns sintomas. Então presta atenção nos sintomas que eu vou te falar, tá bom? Quando por conta da sua ansiedade você começa a sentir tontura, você começa a sentir tremores no seu corpo, você começa a ter a sudorese, né, o suor surgindo por causa daquela agitação, daquela ansiedade, a falta de ar, sentimento de taquicardia, parece que você vai infartar, que é próximo de uma crise de pânico. Quando você tem gagueira, porque a gagueira é um transtorno relacionado à ansiedade. Quando você começa a ter insônia e não consegue dormir direito por causa dessa agitação que você está vivendo no seu dia a dia. Quando, em casos extremos, acontecem até desmaios por conta dos níveis altos de ansiedade. Quando você começa a perceber esses sintomas, entenda que a partir daí nós estamos falando de uma ansiedade mais patológica, uma ansiedade mais ruim nesse caso, né? E quais são os tipos mais comuns de ansiedade, né? De transtornos de ansiedade? Então nós temos as famosas fobias, e aí são diversas. Nós temos o TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Temos vídeos sobre isso no canal, caso você queira saber um pouco mais. Existe o ataque de pânico, tem a crise de pânico, ataque de pânico, tem o transtorno do estresse pós-traumático, que é quando você vivencia uma experiência muito ruim, aquilo gera um trauma, então tem o estresse pós-traumático após o evento que aconteceu. E a famosa ansiedade generalizada, que é muito, muito, muito comum. Então, galera, a ansiedade normal que você sai, fica agitado naquele momento, mas chega em casa, relaxa, fica bem, podemos considerar essa ansiedade uma ansiedade normal. Agora, você vive a experiência e o seu nível de ansiedade ela não volta ao normal, ela não baixa, aí nós começamos a falar da ansiedade patológica, tá bom? Então, fique muito atento a esses sintomas. São sintomas típicos de vários problemas, mas inclusive da ansiedade. E se você perceber que você está começando a ter sinais dessa ansiedade mais patológica, começa já a pensar na possibilidade de buscar ajuda. Porque se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, pode ser que ela não volte para um estado normal, se ela estiver persistindo, e aí surgem os transtornos de ansiedade, que aliás aqui no canal eu já falei sobre quase todos eles. É só você colocar momentos psi e o tema, o transtorno que você quer conhecer ou descobrir ou navegar aqui no meu próprio canal, tá bom? Mas Alisson, ok, eu já entendi que eu tenho sintomas e o que eu preciso fazer para que esses sintomas diminuam, para que eu lide melhor com essa minha ansiedade, para que a minha insônia passe, para que meus ataques de pânico passem, para que as minhas crises deixem de acontecer. Então existem algumas coisas que você pode fazer e está inteiramente relacionado à sua qualidade de vida, tá? Fator importante, alimentação. Também tem um vídeo sobre alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade. O seu ciclo de sono, dormir é muito importante, dormir 8 horas pelo menos por dia. É importantíssimo para que seu organismo se recupere de todo o estresse que ele vive no dia a dia. Terapias, de modo geral, são muito importantes.
um exercício físico, musculação, natação, futebol, alguma coisa que você faça o seu corpo se mover e que você goste de fazer, para você também não começar e parar daqui a 2 semanas. O exercício físico, então, ele é muito importante também. Então, percebe que tudo que eu estou falando está relacionado à qualidade de vida em si. E é claro, nós não podemos negligenciar a parte física. Então, ir no seu médico, no seu clínico geral, nos seus especialistas, fazer as suas baterias de exames de rotina, porque tudo isso vai te ajudar a controlar a sua ansiedade. Às vezes você sente que você tem um problema de saúde, você não vai buscar, começa a ficar naquela agitação, naquele anseio, naquele medo de ter um problema, mas não estou cuidando. No fim vira uma bola de neve, no fim você fica super ansioso e quando você vai no médico, às vezes não é nem nada grave demais e às vezes não é nem nada, era só coisa da sua cabeça. Então, colocar todos esses pontos em ordem vai te ajudar muito a controlar essa ansiedade, certo? Entenderam qual é a diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica? Deixa aqui no comentário o que você entendeu para ver se eu expliquei direitinho, tá bom? Não esquece novamente de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like, compartilha com quem você acha que precisa assistir esse vídeo com esse conteúdo. E nos vemos na próxima semana. Até breve. Tchau, tchau.